Aleluia, aleluia. Fala, meu querido, graça e paz seja contigo, tudo bem com você? É um grande prazer, uma grande honra ter esse privilégio de poder estar dividindo esse tempo de mesa, esse tempo de pensamento, esse tempo de meditação contigo. Meu nome é Elias Barros, sou ministro do Evangelho aqui no Japão. Estamos trabalhando com a Igreja do Evangelho Quadrangular e é uma honra para mim poder dividir esse tempo de mesa com você. Nesse devocional diário que nós estamos trabalhando, meditando, orando, estamos falando a respeito do livro De Coração Limpo, esse livro que a gente escreveu, teve essa graça do Senhor para poder escrever, e tá disponível, só você baixar gratuitamente lá no site acolhedores.org. Você procura a aba do Books e você vai encontrar 3 livros lá. De Coração Limpo está totalmente gratuito por um tempo determinado, não sei ainda por quanto tempo isso vai estar livre e disponível, tá bom? Mas depois vai estar disponível para compra também. Comprando, você pode estar nos ajudando, você vai estar investindo naquilo que Deus tem colocado em nosso coração. É um desejo, um sonho, a nossa oração de conseguirmos a locação, compra de um lugar onde a gente vai construir a nossa casa de oração. Também nós temos o desejo de começar a ajudar alguns missionários. Tem um missionário que eu conheci, estou conhecendo, estou começando a conversar com ele. Ele trabalha com crianças, órfãos, e ele tem ajudado a trazer alimentação, os cuidados de vestimenta para a ida para a escola voltada lá de Moçambique. Também tem um missionário que eu quero conhecer, ainda não conheço, quero poder ajudá-lo. Ele trabalha nos países aqui perto, trabalha com compra de escravos. Ele dá liberdade a escravos que estão presos nas fábricas, estão escravizados, famílias inteiras. Ele tem alguns trabalhos e tem ajudado algumas famílias trazendo essa liberdade. Eu tenho também esse desejo no coração. Eu quero poder ajudar, quero poder contribuir, quero fazer parte dessas histórias. Para isso, nós precisamos de recursos financeiros, precisamos da tua ajuda também, que você acredite nesse ministério, e você pode estar nos ajudando, comprando também esses materiais ou ofertando conosco, e nós vamos estar distribuindo, fazendo o que tem que ser feito, da construção do templo, da casa de oração, que nosso sonho lá na frente é ser 24/7, funcionando o tempo todo, pronta para receber pessoas e orar por pessoas, ajudar essas instituições, esses pastores missionários que estão trabalhando, e também nosso hub social que a gente quer montar, o SOS Mente, o SOS Lag, assim por diante, tá bom? Então, é isso aí, meu querido. Então, De Coração Limpo, como vencer as contaminações e viver em liberdade. Então, vamos para o nosso tempo de mesa hoje. Um abraço, vamos embora. Acima de tudo, guarde o coração, pois ele é a fonte da vida. Provérbios 4:23 na Bíblia judaica, essa versão da Bíblia judaica. Acima de tudo. Sabe, acima do dinheiro? Acima dele. Sabe, acima do prazer? Acima do sonho realizado? Acima de tudo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele é a fonte da vida. Acima do seu casamento, guarda o seu coração, porque dele é a fonte da vida. Como eu faço isso se o coração é enganoso e desesperadamente corrupto? Jeremias 17:9. Como que eu faço isso?
Ah, mas meu coração, a Bíblia está falando que ele é enganoso e desesperadamente corrupto. E tem um contraponto aí, tem um paradoxo diferente aí. Eu não estou entendendo como eu faço isso. Meu coração é fonte de vida, mas ele é desesperadamente corrupto e enganoso. Bem, Deus, ele nos deu uma promessa que ele vai nos dar um coração novo e um espírito novo. Então nós temos que mergulhar na promessa de Deus, pois por causa dessas promessas, por meio destas promessas, ele nos faz participantes da natureza divina, conforme é escrito em 2 Pedro, capítulo 1, no verso 3 em diante. Então nós temos que mergulhar na palavra, acreditar na palavra, acreditar no que Jesus disse, como diz a Escritura. Porque se eu acreditar naquilo que Jesus disse, se eu creio como diz a Escritura, do meu interior fluirão rios de águas vivas. Do meu interior, do meu coração, fluirá rios de águas vivas. E se a fonte não está contaminada, essa água viva vai passar pelo rio, e no decorrer do caminho dessas águas, vida será propagada. Muitas vezes nós cuidamos tanto do rio e esquecemos da fonte, e ficamos presos numa marca pequena que nos contamina e nos destrói. Eu estava assistindo com a minha esposa The Chosen, 4ª temporada, capítulo 2, onde Jesus conversa com Mateus e fala para Mateus ir pedir perdão a João, Pedro. E depois Pedro vai até Jesus reclamar da situação, falar da situação, libera perdão. Então essa palavra ficou no coração. E ali a gente vê naquela conversa com Simão Pedro ali, Jesus falando, bem, você está falando dos males, mas qual foi o resultado disso depois? Qual foi o resultado desses males? A bênção que gerou isso? Muitas das vezes nós nos perdemos nesse ponto. Nós olhamos aquele ponto preto no quadro branco e reclamamos dele de uma imensa forma. Contaminamos o nosso coração porque aquilo não pode estar ali, não pode ter um ponto negro no quadro branco. E reclamamos desse ponto negro no quadro branco e esquecemos que existe um quadro inteiro branco à disposição. Esquecemos que muitas vezes para apagar esse ponto é só ir até ali e apagar. Nós esquecemos da oportunidade, da bênção, da disponibilidade. E nós temos que guardar o nosso coração, porque às vezes esse pontinho preto contaminou toda a visão do quadro branco. Uma simples gota na água contamina toda a água, muda todo o sentido das coisas. Então nós temos que aprender a guardar o coração. Nós temos que crer na promessa do coração novo, o espírito novo. Por isso, Deus nos deixou um conselho, e a gente viu isso no vídeo passado. E esse conselho de Deus é para guardar o coração. E para guardar esse coração, nós temos que observar a palavra, nós temos que amar a palavra, abraçar a palavra, cuidar para que esta palavra que Deus tem revelado não perca o seu valor. Por isso nós temos que honrar a palavra em nossa vida, porque honrando a palavra em nossa vida, a palavra que Deus tem ministrado em nós, esta palavra nos protegerá, essa palavra nos exaltará se nós nos mantermos convictos e firmes em direção à vida desta palavra, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, mas seguindo firme, reto, não desviando os passos, guardando o caminho do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Porque quando nós entendemos e buscamos essa aplicação na nossa vida desse conselho,
algo muito lindo vai acontecer. Nós vamos ter o abrir dos olhos para este caminho que Deus tem posto. Muitas vezes esse caminho pode estar no deserto, mas o Senhor guia o teu povo no meio do deserto. Ele vai abrir caminhos no deserto por rios, nos ermos, para dar de beber a seu povo. Então relaxa, por mais que o deserto tenha vento de deserto, luz de deserto, calor de deserto, falta de recursos de deserto, o final do percurso há uma bênção guardada para você. Por isso nós temos que guardar a palavra, porque essa palavra vai nos proteger pelo caminho, e quando terminarmos a conclusão, essa palavra vai nos exaltar. Então, chegamos na mensagem de hoje, na proposta da conversa de hoje, que é o caminho posto. Então, falando do caminho posto, nós estamos na página 26 do livro de Coração Limpo, capítulo 2, página 26, o caminho posto. E para darmos a introdução nesse assunto, vamos ler João 14,6, está escrito assim: Eu sou o caminho, Jesus, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então, se eu guardo a palavra no meu coração, fonte de vida vai brotar de mim. E este caminho, esta orientação, o conselho de Deus do vídeo passado, está aqui no cardzinho agora. Clica aí que ele, depois desse vídeo, vai dar acesso a ele de novo. Você pode rever ou ver a primeira vez esse vídeo e vai entender melhor o que nós estamos querendo dizer. Porque no conselho do vídeo passado, nós vimos que Deus nos orientou a conservar a palavra, a cuidar da palavra, a abraçar a palavra, pois esta palavra revela um caminho posto, e este caminho revela uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus, o Cristo de Deus para a nossa vida e na salvação. Então nós entramos no verso de Provérbios que nós estamos meditando, lendo, pensando. Provérbios capítulo 4, no verso 11 diante, está escrito assim: Eu estou direcionando-o. Então, um conselho: guarda, ama a palavra. Por quê que eu tenho que guardar e amar essa palavra? Conforme a gente leu do 4 ao 9, do mesmo capítulo de Provérbios, Provérbios capítulo 4. Por que eu tenho que amar, guardar a palavra? Porque, verso 11, Deus está dizendo: eu estou direcionando-o pelo caminho da equidade, guiando-o pelas veredas da justiça. Quando andar, seus passos não será dificultado, e se correr, você não vai tropeçar. Apegue-se à disciplina, não a deixe fugir. Guarde bem a palavra, pois dela depende a sua vida. Sua vida tem dependido da palavra? Você consegue ter essa percepção? Quem você seria sem a palavra? Ou você já vive sem a vida da palavra e não tem percebido? Há de se pensar nisso. Bem, Deus está nos direcionando. Há um direcionamento de Deus para um caminho chamado equidade. Equidade é um princípio de justiça e igualdade que valoriza todos os indivíduos, independentemente da sua origem, da sua classe social, do seu gênero. A salvação, assim como o amor de Deus, está distribuído a todos em equidade. Deus manifestou seu amor entre nós, enviando seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Isso é muito importante. Então, nisso consiste o amor. É exatamente nesse ponto que consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Eu amo Jesus. Não é que você tenha amado. O amor não consiste nisso.
mas em que Ele, Deus, nos amou primeiro e enviou seu Filho como propiciação, como cobertura pelos nossos pecados, para nos proteger, para nos blindar, para nos salvar dos nossos pecados, da nossa condenação. Então, amados, visto que Deus assim nos amou, nós, eu, como você, que é crente, cristão, lavado e remido, tem enxergado o caminho que Deus tem posto, assim como Deus tem te amado, também devemos amar uns aos outros. Pergunta: como Jesus tem lhe amado, meu querido, minha querida? Elias, como Jesus tem te amado? Eu preciso pensar nisso. Porque é desta maneira que Deus está pedindo, informando que eu devo amar o meu irmão. Então temos que parar e pensar nisso. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Então quer ver a manifestação do amor de Deus? Quer ver a manifestação do amor de Deus? Quer experienciar coisas grandes e firmes do amor de Deus na minha, na sua vida? Na vida do seu vizinho, na vida da vizinhança, na vida de uma igreja que ora? Se amarmos uns aos outros. Se amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Tudo isso se eu amar o meu irmão. Como que eu tenho que amar mesmo meu irmão? Como ele me amou. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Então, em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, nós éramos perdidos, nós éramos caídos. Sabemos que é mais difícil alguém que se dispõe a morrer por uma pessoa aí. É difícil, por mais bom que a pessoa seja. É difícil tomar dessa decisão, mas Jesus nos amou a ponto de morrer por nós quando nós éramos ainda pecadores, quando ainda amávamos o pecado mais do que todas as coisas, quando éramos completamente inimigos do Senhor, correndo passos largos à contaminação deste mundo. Deus nos amou naquele tempo. Jesus foi entregue à morte para pagar os nossos pecados, os pecados que muitas vezes ainda guardamos no nosso coração contaminado e queremos, não, isso daqui é meu. E o coração, a fonte continua contaminado, você continua escravo. Porque você ainda ama, mas Jesus ainda enxerga acima disso tudo. Jesus foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitando a completa justificação. Assim, tanto eu como você fomos justificados. Porque Cristo morreu, nós fomos justificados e agora podemos desfrutar de ter e estar em paz com Deus. Hoje você pode, hoje eu posso desfrutar de ter e estar em paz com Deus. Eu posso me achegar a Ele com confiança no trono da graça e desfrutar da presença de Deus, do amor do Pai, de abraçar o Pai, de estar com o Pai, relacionar com o Pai. Exatamente por esse motivo que foi concedida a misericórdia a nós, para que em nós, os piores pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua grandeza e paciência e se tornasse modelo para todos quantos haverão de crer nele. Então ele nos faz agora também modelo para que os outros vejam a gente
e vendo a gente, veja o Pai, se arrependam dos seus pecados, porque nós temos um comportamento de quem ama a palavra, e ama a palavra porque tem um coração novo, um espírito novo, transformado porque acreditou na palavra, no como diz a Escritura. E como você crê na palavra, você crê na grandíssima e preciosa palavra, na promessa de Deus. Deus nos fez participantes da sua natureza divina. Então, quando eles veem a nós, eles vão poder crer no Cristo, na vida eterna. Porque em Cristo os olhos estão sendo abertos e a gente consegue tratar um ao outro com equidade para com todos. Eles vão olhar nossa disciplina, nossos cuidados, nossa vida na palavra, e vão buscar assimilar pontos. E eu quero viver isso. E como seu marido te ama assim. E como você consegue perdoar desse jeito? E como você não consegue, você não se ofende? Ei. Eu quero isso. Eu quero viver também. Esse fim de semana nós fizemos um churrasco na praça, na época de Páscoa. Alugamos um espaço numa praça pública. E é a segunda vez que a gente faz e tem aumentado o povo. Nós não vamos lá para um culto, nós não vamos lá para um movimento, não temos levantado as mãos e orando em voz alta, não temos panfletagem. Simplesmente sentamos à mesa, acendemos a braseira, o cheiro da picanha subindo e bate-papo, conversa vai. Crentes, não crentes, hispânicos, japoneses, brasileiros, Peru, Japão, Brasil, tudo junto, conversando, se relacionando. Crentes, não crentes, em várias histórias. Importante é esse relacionamento, tratamento de equidade, respeito, proximidade, poder receber as pessoas como próximo, poder aceitar e ser aceito, sem apontar, sem pressionar, mas pelo bom trato, bom comportamento, pelo cuidado e observação da palavra. E no momento certo você poder comunicar, falar sem pressão, porque você se aceita, porque existe uma transferência de vida, de amor. Porque crer na palavra, como diz a Escritura, e o rio de água viva começa a fluir ali naquele bate-papo, na conversa, na mesa, o churrasco rolando. O rio está fluindo. A oportunidade vem. Deus nos colocou no caminho. Deus, Ele nos deu um conselho, uma palavra. Por quê? Porque essa palavra está te colocando num caminho. Um caminho posto. Estou direcionando pelo caminho da equidade. Guiando pelas veredas da justiça. Quem quer a vereda da justiça? Então, quando eu andar nesse caminho, quando eu andar em Jesus, os meus passos não serão dificultados, não vai ter dificuldade, não será dificultoso perdoar, não será dificultoso amar, não será dificultoso ser justo, reto, íntegro, verdadeiro, não será dificultoso. Então, quando eu correr em direção da busca da presença, não vou tropeçar os meus pés. Deus nos colocou no caminho, está nos guiando pela vereda da justiça, pelo próprio Cristo. Ele nos conheceu e também nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando andarmos
os nossos passos não serão dificultados. E se corrermos, não tropeçaremos, pois nos apeguemos à disciplina, não a deixamos fugir, guardaremos bem, pois dela depende a nossa vida. Leia lá, medite, 1 João, capítulo 4, verso 9 e 10, Romanos 4, 25, Romanos capítulo 5, versos 6 e 7, leia também 1 de Timóteo 1, 16. Eu creio que é um tempo agora de a gente pararmos e meditarmos, pararmos e pensarmos mais um pouco a respeito do que a gente acabou de falar, porque nós vimos que Deus nos deu um conselho muito importante. Amar a palavra, guardar a palavra, cuidar da palavra, deixar ela ter valor e honrar essa palavra, porque essa palavra vai me gloriar, vai me deixar num lugar de glória. Por que eu sei disso? Porque Ele está me colocando num caminho. E amar essa palavra, estou amando este caminho. Me dedicar a essa palavra, estou me dedicando a este caminho. Este caminho é guiado pelas veredas da justiça. Então eu vou estar vivendo nisso. E isso depende sim da minha vida. Cara, não sei para onde eu vou. Para onde eu irei, Jesus, se só Tu tens a vida eterna? Não sei quanto a você, mas eu já pensei algumas vezes nas dores da vida, nas tristezas, nas solidões, nos momentos de dificuldade extrema. Já pensei, Deus, eu vou largar a mão de tudo, chega. Já tentei, já me esforcei para isso. Só que, para onde eu vou? Eu não sei ser outra coisa. Eu não consigo voltar a ser quem eu era mais. Eu não sei mais ser outra coisa. Eu não sirvo mais para o mundo. Eu não consigo mais olhar para o pecado daquela mesma forma. Não consigo mais ir balada. Não consigo mais ver a bagunça, a promiscuidade. Não consigo ver o roubo, extorquir pessoas. Não consigo conviver com esse ambiente. Não sirvo mais para o mundo. Como escravo da orelha furada. Para onde eu irei? A palavra depende, minha vida depende dessa palavra. Eu não consigo ser ou fazer outra coisa sem estar vivendo esta palavra, sem depender desta palavra. Será que estamos agindo? Será que estamos pensando? Será que estamos amando os nossos irmãos, a nossa família, trazendo para mais perto na mesa? Será que eu tenho amado minha esposa? Será que eu tenho me amado conforme a imagem de Jesus? Será que eu tenho amado minha esposa conforme Cristo me amou? Será que eu tenho amado os irmãos, a cidade, a sociedade que eu estou, como Cristo amou e a si mesmo se entregou? Aleluia. Será? Visto que Deus assim nos amou, como Deus me amou, nós também devemos amar uns aos outros, como Jesus me amou. Fato é, meu querido, que fomos predestinados para isso, para viver o mais de Deus, para transmitir o mais de Deus, para dar a vida em favor do meu irmão. O que me impede? O que te impede? O que lhe traz essa dificuldade de viver essa palavra? Então vamos orar nesse momento, dedicando-nos
a verdade dentro do nosso coração. Que o Senhor possa limpar a sujeira, as escamas dos nossos olhos, e a gente possa enxergar o que está contaminando a fonte, para que a gente possa nos amar, para que a gente possa amar, para que a gente possa amá-lo e viver, porque essa faz parte já do primeiro conselho que ele nos deu. Ame a palavra e viva. Ame a palavra, aplique. Viva, viva, viva. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, Senhor, e agradeço, Senhor, pela tua palavra, pela vida da tua palavra. Senhor, nos ajuda a crer, porque eu sei, meu Pai querido, se nós conseguirmos crer, Jesus, vamos gastar nossas vidas aos teus pés até encontrar, e os teus olhos veremos. Isso será maravilhoso. Pai, dai-nos a revelação, a compreensão profunda e verdadeira de como amar o nosso irmão, a ponto de darmos a nossa vida por ele. Pai, precisamos da tua ajuda. Começa pela nossa casa, começa, Senhor, pelo ambiente do nosso lar, começa pela minha vida, Senhor. Transforma minha casa, minha família, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Pai, libera, Senhor, uma unção de perdão. Por mais que seja difícil, Senhor. Libera, Senhor, essa unção para que essa pessoa possa dar esse primeiro passo. Mesmo, Senhor, que essa pessoa sinta-se estar no direito de. Pai querido, que a unidade, a vida da palavra, viva em nós. Pai, que a tua palavra chegue e reine, entre como uma espada de 2 gumes, que penetra, Senhor, na junta, na medula, vai entrando lá dentro e transforma tudo. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo de qualidade de mesa, por essa conversa, pela tua orientação, pelo conselho que nos põe no caminho da equidade, pelo conselho que nos faz guiar, que nos guia pelas veredas da justiça, pelo conselho que nos faz correr e não tropeçar, pelo conselho que nos faz apegar a disciplina e não deixar fugir, pelo conselho que nos faz guardar bem a palavra, pois conscientemente sabemos que dela depende a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos. Amém, amém, amém. Aleluia. Espero que o Senhor tenha falado fortemente com você também nesse tempo de qualidade, nesse discipulado, nesse tempo de mesa, nesse bate-papo, neste seminário, como você bem preferir. Quero deixar um aviso, um recadinho muito importante. Os nossos livros estão à disposição para você comprar. Esse em especial, de Coração Limpo, está gratuito, só você baixar lá no site acolhedores.org. No site você também encontrará maneiras, formas de poder estar nos ajudando. Nós temos alguns sonhos, nós temos alguns objetivos, nós queremos alcançar, nós queremos viver esses pontos. Um deles é construir uma casa de oração aqui em Ota ou Izumi, nessa região. Nosso sonho é um dia chegar a 24/7, mas nós precisamos começar. Estamos ajuntando recursos, buscando parcerias, amigos para arrecadação financeira. Nós estamos montando uma caixa para isso. Somente para a locação de um salão, a gente fez a pesquisa esses dias.
800 mil, média de 800 mil ienes. Então há um custo muito alto. Nós precisamos da tua ajuda. Mas nós não estamos querendo simplesmente construir um salão, um templo, um lugar, uma casa de oração. Nós também temos o projeto SOS Mente. SOS Mente. Vamos estar trabalhando com um desenvolvimento para a conscientização do aspecto autismo na sociedade, na igreja, ajudando esse desenvolvimento, trazendo conhecimento e orientações para muitas vezes pais que estão aprendendo a lidar com essa situação. Pastores, igrejas que estão começando a descobrir que existem isso é real e há uma necessidade. Então a gente vai estar buscando esse trabalhar, esse desenvolvimento. Precisaremos da tua ajuda também financeira para isso, para que a gente possa expandir esse tipo de trabalho. Nós estamos conversando com alguns missionários que estão trabalhando com órfãos, outros com libertação de famílias que estão em escravidão. Nós queremos poder ajudar, mas ainda não temos as condições físicas, financeiras, materiais para esse aporte, esse sustento, esse patrocínio desses trabalhos. Nós queremos fazer, nós queremos trabalhar, nós queremos agir, mas estamos encontrando essa dificuldade financeira. Então, ore por nós. Como você pode nos ajudar? Ore por nós, compre nosso material, acesse o nosso site, se inscreva em nossos canais. Nós temos canais de música, Acolhedores Music, Nerds, MCs. Nós temos este canal de estudo, nós temos o canal Acolhedores Making Off, onde eu tenho falado a respeito dos bastidores, daquilo que a gente tem feito, dos caminhos, do que a gente está aprontando, o que a gente está fazendo, correndo atrás. Nossos passos estão sendo postos lá. E esse canal, que logicamente, que é o nosso bate-papo, nossos estudos, nosso desenvolvimento da ministração da palavra. Então, curta, comenta, compartilhe, nos ajude em oração principalmente, porque nós cremos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine se nós nos reunirmos em oração. Então, um abraço, até mais. No demais, Kamiwa, Anata wo Shukofuku shita, e até o próximo vídeo. Até amanhã.